Conhece a história de Sansão e Dalila? Está lá em Juízes, de 13 a 16. Aquele bebê que foi feito um voto, ele não cortaria o cabelo. Sim. Cresceu, vaidoso, corpulento, mulherengo. Esse era Sansão. Cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Cheio da força de Deus. Mas o espinho na carne de Sansão era a fraqueza sexual. Quantos de vocês que estão aqui na nossa live deixaram-se levar pela fraqueza sexual? Quantos de vocês têm o prazer de falar, eu olho mesmo? Esses homens mulherengos têm esse espinho na carne. Eu olho mesmo. Achando que isso é uma vantagem. Mas Sansão, por olhar mesmo, o que ele atraiu para a vida dele? Sansão se deixou levar pelo encanto de uma mulher. Ele se tornou juiz de Israel, por causa da força, pelo seu destaque, pelo seu poder. Ele veio da tribo de Dan, sabe aquelas 12 tribos de Israel? Ele veio dessa tribo. Deus o levanta como juiz. Deus o levanta como juiz. Para que ele cumprisse o propósito do Senhor nessa terra. Quantas pessoas o Senhor tem levantado para fazer a obra dele nessa terra? Mas essas pessoas se desviam do caminho do Senhor, porque tem um espinho na carne delas que ainda não foi trabalhado. Para você, homem, o espinho se chama mulher. Talvez essa palavra é mais direcionada para homens aqui hoje. Quando você fala, eu olho mesmo. A palavra é muito clara sobre isso. Quando nós buscamos ao Senhor, nós temos que fugir da aparência do mal. Quando nós buscamos o Senhor, o espelho da nossa alma precisa ser santificado todo dia, porque muitas vezes, e na maioria delas, nós pecamos aqui, ó. Será que o Senhor vai ter que tirar a visão de alguém aqui para parar de falar, eu olho mesmo? Papai faz isso. Será que você ainda não entendeu? Que você tem um chamado, homem. Que o Senhor quer te usar, homem, nesta terra para libertar cativos e oprimidos, e você está distraindo, olhando, mexendo com o que não deveria mexer? Sim, estou vendo que essa palavra é direcionada a homem. Raramente o Senhor me dá uma palavra para homem aqui na nossa live, porque até então eu trabalho com mulheres. Mas hoje, quando ele falou de Sansão, eu falei, meu Deus. E se vocês repararem como a palavra confirma, é impressionante. Vocês vão me entender agora. Eu entendi os comentários. Por isso eu falei, eu tenho que fixar na palavra. Vocês viram quantos comentários desse tipo de homem que surgiu no início dessa live? Quantos elogios, obrigada, mas quantos elogios diferenciados surgiu nesse início da nossa live? Que mulher linda, que mulher maravilhosa, que mulher isso, que mulher aquilo. Os olhos. Alguém reparou isso? Porque eu reparo, gente, eu fico ligada nas coisas de Deus. Quando aconteceu, isso aqui foi um atrás do outro. Confirmando a palavra que o Senhor me deu e eu nem tinha falado da palavra. Que mulher linda, que mulher gata, que mulher não sei o quê. E foi aqui, eu nem li o resto dos comentários, porque eu já estava ligada. Você viu como uma luva. E eu nem falei, Simone, da palavra. Eu sabia que o Senhor havia me dado essa palavra. E depois desses comentários todos, quando eu abri a live, desses elogios todos, eu falei, é realmente essa palavra que o Senhor me deu. Sobre homens galanteadores. Que bica aqui, que bica ali. Que canta aqui, que canta ali. E muitos aqui ainda mandam mensagem no privado para mim. Sim, muitos eu tenho que bloquear. Porque eu não estou aqui para olhar corpo de ninguém. São os Sansões da vida sem poder de Deus, que é o pior. É eu encerrar a live, os comentários chegam, as cantadas chegam, o oi querida chega, o oi amada chega. As fotos chegam do perfil deles. E não são homens idosos não, gente. São homens galanteadores. São homens, desculpa a palavra, mulherengos, que acham que pode bicar em qualquer terreno sem olhar nem com quem está conversando. E o que aconteceu aqui na nossa live hoje confirmou a palavra de Sansão. Eu acho assim tremendo o que Deus faz. E quando isso confirma, eu prego com mais autoridade ainda. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está neste negócio aqui hoje. Devido aos comentários, como está rolando aqui, acontecendo as coisas, eu vejo a presença nítida do Senhor nessa live. E é para você, homem, que tem desperdiçado o seu tempo, olhando, como eu disse, eu olho mesmo, achando que isso é uma vantagem, isso está perdendo você da presença do Senhor. Isso está te afastando, aliás, da presença do Senhor. Enquanto você olha o que não é para olhar,
As brechas estão sendo dadas, porque muitas vezes você olha a mulher casada. Você olha a mulher sem saber se ela é casada. E a palavra é muito clara sobre isso. Só de olhar, só de pensar, pecou. É eu que estou falando? É a palavra. Mas eu olho mesmo. A mulher desceu do carro, aquele avião, e você já cobiçou. Os olhos são a cobiça da carne. Você já cobiçou, mas você não olhou. E se você cobiçou uma aliança no dedo, você pecou. Aquela oração que você fez de madrugada, se foi, se perdeu. Amém? Seja bem-vindo. As pessoas perdem a bênção, gente, durante o dia, tão facilmente. Ora na madrugada, faz a campanha da madrugada, mas o dia clareou. Ela se transforma. Está precisando de libertação. Aquela oração que você fez, que você orou, que você clamou, que você pediu, que você colocou suas petições diante do Senhor durante o dia, é como uma fumaça. Está orando, está tudo ali, aquela fumaça, aquele fogo santo, e de repente os seus pecadinhos vão fazendo aquela fumaça espalhar pelo ar, e você perdeu a resposta, perdeu a bênção. Aí vira e fala assim, não sei por que o Senhor não está me respondendo. Talvez hoje você está achando a resposta da resposta. Você está pedindo uma resposta e eu estou te respondendo a sua resposta. Por que o Senhor não está te respondendo? Porque não é só pedir, é vigiar. Não é só orar, é vigiar. Não é só buscar, é vigiar. Então não é tão simples. Orar e deixar e tá tudo certo, entreguei lá, orei, vou viver minha vida. A semente, quando nós plantamos, ela precisa ser regada, cultivada, até que ela brote, dê frutos. E mesmo assim, esses frutos, para eles serem bons frutos, nós temos que escolher as melhores sementes. Se você pegar uma semente lá doente, talvez ela nem vai germinar. Mas nós vamos levando a vida, né? Sansão perdeu a sua vida por causa de uma mulher. O que você já perdeu na vida por causa de mulheres? Porque tem gente que acha que bicana aqui, bicana ali, nada está acontecendo, é o prazer da carne, estou me satisfazendo, estou vivendo, está acontecendo e está tudo certo. O mundo espiritual não é brincadeira. A dor que você planta no coração de uma pessoa, ela vai retornar para você de uma forma ou de outra. Por quê? Porque a palavra fala que o que nós plantamos, nós vamos colher. Quando você envolve com uma pessoa e causa uma ferida na alma dessa pessoa, essa dor vai retornar para você, direto ou indiretamente, porque o mundo espiritual é assim, não sou eu que estou falando. O mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual tem boleto a ser cobrado. A lei da semeadura. Esses anos todos que você vem fazendo pessoas sofrer, meu irmão, mulheres sofrerem, você coloca uma crença ali, desperta uma paixão ou desperta uma falsa ilusão na vida daquela pessoa, ela se ilude, ela se encanta com seus encantos. Você sabe que aquilo ali não vai dar em nada, mas você persiste com interesse sexual, carnal. E aquela pessoa, você está vendo que ela está se envolvendo e você deixa aquela pessoa se envolver, sabendo que não vai dar em nada. Abra a mão aí. Não é eu que estou falando, não. Boleto vai chegar. Por quê? A lei da semeadura. Aí quando você estiver chorando, você olha para o céu e fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa por todas essas almas. Olha a seriedade da coisa. Me perdoa por todas essas almas que eu ainda estou ligado a elas. Por quê? Porque eu mantive uma relação sexual fora do casamento com 1000 mulheres. Com 500 mulheres, com 10 mulheres, não interessa. Eu mantive uma relação sexual fora do casamento. A minha alma está ligada nessa alma. E isso não é os crentes que falam, não. Os católicos também ensinam sobre isso. O católico que eu estou falando, porque nós temos vários católicos na nossa live. E se vocês ouvirem sobre isso dentro da sua religião, vocês vão ver que eu não estou falando aqui de crentice, não. Estou falando de coisa séria. Sabe por que a sua resposta de oração não está vindo? Porque a sua alma ainda está presa em todas essas mulheres que você saiu, ficou, usou, abusou e deixou. Sim, isso tudo está na Bíblia. O sexo antes do casamento é um pacto nupcial. Existe trocas. Existe derramamento de sangue. Como assim? Existem microvasos nessa relação sexual que o sanguinho vai saindo. É uma junção carnal, uma relação sexual, é uma junção carnal. E a palavra fala o quê? Que os dois se tornam uma só carne? Ah, não é possível que eu estou envolvido com isso. Está. Por que a sua resposta está demorando? Tá vendo? São coisas que você não sabe. Aprofunde-se nisso para você ver que isso aqui não é da minha cabecinha, não. Que eu estou falando de heresia, não. Aprofunde-se em estudar sobre isso. Eu te convido. Te convido a estudar mais sobre isso. Se torna um laço de almas. E você sabia que você está carregando 1000 almas, talvez aí, poderoso, né? 1000. Tem um cantor famoso aí, o tal do Erasmo Carlos, eu vou falar, porque está na rede social, ele não escondeu. E ele teve 1000 parceiras. Vantagem, né? Vantagem, tadinho. Não sabe o que é o mundo espiritual.
Sabe essas que você fica aí, meu irmão, peguei, não peguei, nessa roda de amigos? Fulano ficou com fulano, Beltrano ficou com Beltrano, peguei, não peguei, deixei de pegar, é boa, não é? Sabe? Pecado sobre pecado. Que além de ter caído no pecado de sexual antes do casamento, ainda sai falando mal da pessoa. Pecado. Pecado sobre pecado. Essa roda de amigo, onde o nome de várias mulheres fica circulando. Pecado. Você está defamando alguém que confiou em você. Nossa, é sério. É sério. Quando você fala mal de uma mulher que você pegou, para essa roda de amigos, você está defamando essa mulher publicamente. O boleto vem em dobro. Gente, por que eu não sabia disso antes? E agora, Beth, o que eu vou fazer? Olha, não basta falar Senhor, me perdoa não. E talvez tenha um outro engano. Tem orações específicas para desligamento de almas. E o pior ainda, é para quem acredita. Também não estou preocupado se você está acreditando ou não está acreditando. Eu pesquiso, eu estudo e eu busco. Você estuda, você pesquisa, então aceita que dói menos. Ou então vai pesquisar. Vai pesquisar, vai estudar, que você vai ver que nós vamos chegar a um denominador comum. Tem orações específicas para desligamento de almas. E o pior é que não é só ligar uma alma. Os demônios que estão na vida daquela pessoa, que estão atuando na vida daquela pessoa, eles começam a atuar na sua. E vice-versa. E vão tornando pessoas infelizes dos dois lados. Porque quem faz isso não está liberto, não está na presença do Senhor. Então, se ela não está na presença do Senhor, quem está atuando na vida dessa pessoa? Deus, não é? O Espírito Santo, não é? Porque se fosse o Espírito Santo, essa pessoa não ia ficar bicando aqui, bicando ali. Então tem outra coisa aí agindo. E essa outra coisa fica nesse vai e vem. Agora eu te pergunto, tudo isso que você está passando, ou ainda talvez nem começou o seu processo, ainda dá tempo de você se consertar para que o boleto não venha chegar? O que você está passando, meu irmão, precisa ser colocado verdadeiramente na presença do Senhor. Para quê? Para que as portas para essas legalidades sejam fechadas, isso seja desvinculado do seu mundo espiritual. Como que eu vou fazer isso? Oração específica de quebra, de desligamento de almas, fechando a porta para que isso não venha mais atuar na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua vida física também, porque isso também gera enfermidades. Financeiro, começa a escassez. Por quê, Beth? Que vai mexer nessas áreas todas? Que a palavra fala que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mata seus sonhos, mata seu trabalho, mata sua vida, mata sua alegria. Ele rouba de você todas as oportunidades. Ele passa para outro. Ele trava a sua vida financeira, ele trava a sua vida emocional, ele trava sua vida sentimental. E ele ainda coloca uma destruição na sua vida. Você começa a perder tudo. É questão de tempo, gente. Sansão perdeu tudo. Por causa dos prazeres sexuais, por causa das mulheres. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso. A sua força, o seu poder. Ele perdeu tudo. Dalila foi subornada pelos filisteus para descobrir de onde vinha a força de Sansão, que era sobrenatural. E quando ela se deita com Sansão, olha o laço. Quando ela se deita com Sansão e a sedução dela faz com que Sansão, embriagado, abra a boca e conta para ela que a força vinha do cabelo. O cabelo era um voto que tinha sido feito quando ele nasceu, que nunca deveria cortar esse cabelo, porque a força dele vinha do cabelo. O cabelo então representava força, poder, autoridade. E ele entrega de mão beijada o que ele tinha de mais precioso para aquela mulher sedutora. Talvez você entregou sua vida, meu irmão, na vida dessas mulheres que passaram pela sua vida. E que hoje você está pagando esse boleto caro aí. Sozinho, não pode assumir nada, todo enrolado, todo complicado, na escassez, perdendo tudo, saúde destruída, área sentimental destruída. Porque quem envolve com isso, ele nunca é fiel à esposa. Ele nunca é fiel nem a ele mesmo, que dirá a família. Porque não é mais ele, é o que habita nele, que faz com que ele seja assim. Pode ser até uma boa pessoa, um coração bom, um coração... Mas envolvido com essas mulheres. Quantas dessas mulheres, gente, vão fazer trabalhos horrorosos para prender esse homem? Eu sei o que eu estou falando. A mentoria, as mulheres me confidenciam coisas absurdas. E antes disso também, eu já ouvi muita história na minha vida. Eu já falei para vocês aqui o que mulheres são capazes de fazer. Essas aí, ó, que eu olho mesmo, eu pego mesmo, eu fico mesmo. Quantos café com menstruação você tomou, meu irmão? Tem nojo aí? Tem muito homem hoje que tem nojo de uma carícia mais íntima. Eu atendo mulheres que o marido não beija por nojo, por bactérias. Mas eu te falo, viu, nojento? Quantos café você, mulherengo, tomou com menstruação dentro deste café? Deus me livre! Tá cheio de frescura hoje.
Ah, se você escutasse o que eu escuto dessas mulheres. Quantos cafés passados em calcinhas sujas? Quem sabe dessas histórias? Coloca aqui pra mim. Você vai falar, meu Deus, Quantos pozinhos foi colocado na sua comida? Eu vi isso ao vivo e a cores. Quando eu estava noiva. A minha sogra ensinando a secretária dela a colocar a menstruação no café para o namorado tomar. Eu vi. Ninguém me contou. E você tá aí com esse nojo todo da sua parceira, da sua esposa, porque as mulheres que vêm para mim são esposas. Homens que têm aversão ao toque. Tem que falar, a palavra hoje é para homem. Quando casa, tem aversão ao toque da esposa, mas na rua, vou falar uma palavra bem chula aqui. Na rua, você não tem versão, não. Na rua, aquela que roda a bolsinha na esquina, você pega. Mas tem nojo da esposa que tá dentro de casa, limpa, só pra ele. Onde que você ouviu isso, Beth? Na mentoria. Vai lá e faz aquele sexo básico do básico e ainda manda a mulher virar pro outro lado. Eu já teria pulado fora desse casamento, eu só não posso falar. Há muito tempo. Privada, você vai lá e dá descarga. Quer usar a privada? Vai lá e dá descarga. Mas eu não posso falar. Ela tem que descobrir. Porque isso é repudiar a mulher. Tem nojo da esposa, mas não tem nojo da que roda bolsinha. Isso quando não pega os que rodam bolsinha. Ah, sim, tem. Mas é um posto de santidade aparente. Mas o interior é um lixo. É hora de você parar, homem de Deus, e colocar a sua vida no altar do Senhor. É hora de você parar, homem de Deus, e falar que eu olho mesmo, que eu cobiço mesmo. Cobiça da carne é pecado. Essa mulher que desce desse carro e você... Se ela é casada, você já pecou? E você olhou se ela é casada? Não, não olhei. Mas eu orei de madrugada? Sim, ok. Oração que se desfaz como uma fumaça durante o dia por causa da cobiça dos seus olhos. Sansão cobiçava. Olha o final de Sansão. Perdeu a visão. Furaram os olhos de Sansão. Aí eu pergunto, por que furaram os olhos de Sansão? Por que não mataram Sansão de uma vez? O poder não estava no olhar? Pergunto isso. Teriam que apenas cortar o cabelo dele, perdeu as forças, porque cortou o voto que a mãe havia feito. Ele perdeu a força dele quando... Mas qual a necessidade de furar os olhos dele e deixar ele cego? O que o Senhor está falando para nós? Ou para você, homem? Será que além de eu cortar o seu cabelo, eu vou ter que furar os seus olhos para você parar de cobiçar a mulher do outro? Para você parar de falar que eu olho mesmo? E achar que isso é vantagem? Para você parar de ficar maldizendo e falando mal dessas pessoas que passaram pela sua mão sexualmente? Porque era pelos olhos que ele pecava. E isso, Luciene. Se a minha mão me faz pecar, corta a minha mão, tá lá na palavra. Talvez é a sua mão, né, irmão? Que te faz pecar todos os dias. Talvez é o vício. Que te faz pecar todos os dias. É hora de conserto. É hora de buscar santidade. É hora de se colocar no altar do Senhor se você quer mudança de vida. Serve pra mulher também. Porque tem muita mulher que só muda o nome de Sansão, né? Tem muita mulher que cobiça, que não é para ela. A palavra hoje é pesada. Eu sei que Deus deu uma palavra forte, mas vocês viram como que essa palavra confirmou nos primeiros comentários da nossa live. Pelo que eles viram, eles elogiaram. Pelo que eles viram, chamou a atenção deles. Pelos que eles viram, sem saber se eu sou casado ou não sou, colocaram o que quiseram aqui no comentário. Linda, maravilhosa, e o resto eu nem li. Por quê? Porque não me interessa. Por quê? Porque quando eu sei o que eu sou, gente, esse tipo de homem não entra na minha vida. São padrões que não se repetem. Por que você deixa esse tipo de homem repetir na sua vida? Esse tipo de homem, o que ele fala com você, ele fala com qualquer um, porque ele é o Sansão da vida. Só não tem a força. Eu tenho a força, eu tenho o poder. Não tem nada, é vazio, é oco, é pobre de espírito. Sansão foi Sansão, mas esses homens hoje que são assim, não tem nada. São pobres, são ocos de espírito, não tem nada, são vazios. Ficam bicando aqui, bicando ali para preencher as lacunas que estão dentro dele, para compensar as feridas emocionais que estão dentro deles. Esses homens mulherengos são cheios de feridas emocionais. E quando você pega um desse para olhar, para trabalhar, você vai ver o problema que ele teve em casa quando era criança, com as mães, com o casamento dos pais, com a mãe que era problemática. Ele desconta. Ele não tem amor, ele não tem consideração, ele não se apega a mulher nenhuma. Ele até casa, mas não sustenta o casamento. Ele casa, mas ele casa traindo todo dia. Assim que aparecer a oportunidade, ele vai trair essa mulher com quem ele firmou união e casou. Porque dentro dele ainda tem feridas emocionais relacionadas à mãe. É
É uma forma de compensação. No fundo, sem que ele perceba, ele tem um prazerzinho de maltratar mulheres. É até meloso, até carinhoso, achando que está dando muito, mas o que está dentro dele é contra aquela mulher. É tão profundo isso, que é o que eu falo sempre com as mulheres que eu atendo. Se valorizem. Por quê? Porque você se valorizando, esse tipo de homem, você vai conseguir identificar. Isso aqui não é pra mim, eu mereço mais. Então eu não vou envolver. Eu não vou ser mais uma na vida desse Sansão falso. Falsificado Paraguai, não. Nem o legítimo prestava, você imagina os falsificados aqui hoje. Nem o Sansão legítimo prestava. Então nós temos que entender que o que vem do outro pode acabar com a minha vida. Isso é pra mulher. Sansão foi preso, foi jogado na prisão, cortaram o cabelo dele, furaram os olhos dele. Mas tem um detalhe importantíssimo. Ele se arrependeu. Ele pediu perdão a Deus. Ele pediu mais uma única chance para acabar com os filisteus. Depois eu posso morrer. Mas me dá, Deus, mais uma única chance para me matar esses filisteus. E o Senhor então concede a Sansão o desejo do coração dele. Ele não pediu para viver. Ele não pediu para voltar a ser o que ele era. Ele reconheceu os erros dele, pediu perdão ao Senhor. O Senhor perdoou. Deu ele novamente a força mais uma única vez. Para quê? Para que ele cumprisse o propósito dele, que seria matar os filisteus. O Senhor concedeu. Estava tendo uma reunião, uma festa ali dentro daquele lugar. Todos eles estavam reunidos ali, o povo todinho ali dentro. E trazem Sansão para ridicularizá-lo publicamente. Você imagina hoje, por exemplo, o Mineirão aqui em Belo Horizonte, um campo de futebol grande, lotado de gente. Ou o Coliseu na Itália, lotado de gente. A arena lá embaixo. Eles iam fazer isso com Sansão. Trazer para ser debochado, repudiado, humilhado publicamente. Só que eles não sabiam que Sansão havia se arrependido com Deus. Feito um concerto com Deus. E o Senhor concedeu a Sansão, mais uma vez, a força sobrenatural, a força de Deus. Estava sobre a vida dele depois que ele pediu perdão ao Senhor. O Senhor concedeu. O que o Senhor está falando para você aqui hoje através dessa palavra? Depois que você se arrepender do seu pecado, homem, que você reconhecer as suas faltas, homem, que você olhar para todas essas mulheres que você pegou, largou, cirandou, usou e abusou, quando do seu coração, verdadeiramente, você me pedir perdão e reconhecer as suas falhas e pedir para desligar essa alma de todas essas mulheres que passaram pela sua vida e liberar a alma dela, porque a alma dela ainda está ligada na sua, e vice-versa. E você liberar essa alma, Senhor, eu libero a alma de todas essas mulheres que passaram pela minha vida. E eu resgato a minha alma dessas mulheres com as quais eu tive relação sexual fora de um casamento. Eu quebro isso hoje na minha vida, eu quebro no meu mundo espiritual e hoje eu declaro que eu estou livre porque eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Todos esses sentimentos que eu causei a essas mulheres. Eu me arrependo, Senhor, me dê mais uma chance. Seja Sansão. Mas não preocupe com o que vai acontecer depois disso, porque o Pai, Ele é misericordioso. Não se espelhe no final de Sansão, porque com você Ele pode fazer diferente. Ele pode te dar a oportunidade de ter uma nova história, de colocar alguém verdadeiramente de Deus no seu caminho para vocês compartilharem juntos, a partir de agora, os mistérios do mundo espiritual. Para vocês juntos fazerem a obra do Senhor, para você ter um concerto com o Senhor. Alguém que vai ser o seu suporte espiritual, e você ser o suporte espiritual na vida dessa pessoa, para caminharem juntos. Então não preocupa com o resto da história que eu vou contar de Sansão, porque com cada um Deus trabalha do jeito que Ele quer. Sansão ali teve a oportunidade, ele abraçou uma pilastra que sustentava todo aquele lugar. E a força de Deus operou na vida de Sansão e ele começou a sacudir aquela pilastra. E tudo começou a desmoronar como um terremoto, matando todos eles que estavam ali naquele lugar, inclusive Sansão. Assim foi a morte de Sansão. Quando você pegar essa pilastra, meu irmão, depois que você se arrepender, depois que você orar, que você clamar, que você buscar e desligar essa alma, essas almas, né, a sua alma da vida dessas mulheres que passaram, ou talvez desses homens, porque tem muito homem que relaciona dos dois jeitos. Obrigada, Raquel. Tem muitos homens que se relacionam, né? Você precisa desligar essa alma. Entregar essa alma, liberar a sua alma da vida dessas pessoas e resgatar a sua, que está ainda com essas pessoas, caminhando por aí. Juntando problemas espirituais e a sua vida aqui toda travada. Nada acontece, você está clamando, você está buscando, a resposta nunca vem. Aí eu pergunto Deus por quê? Lembra dessa música? Do irmão Lázaro? Se não me engano é dele. Aí eu pergunto Deus por quê? Por que a resposta nunca vem? Porque coisas no mundo espiritual estão travadas, que precisam ser liberadas para que algo novo aconteça na sua vida, para que a mudança aconteça.
aconteça. Agora eu estou entendendo tudo. Pois é, a mudança precisa acontecer, mas algo tem que ser liberado, minha irmã. O mundo espiritual, gente, não é brincadeira. Às vezes você acredita em Deus, acredita em Jesus, sabe que Ele é Filho de Deus, Ele é o Messias, vai lá em Apocalipse, eu sei que Jesus vai voltar. Mas o que eu sei do mundo espiritual? Como eu posso trabalhar a partir de hoje a meu favor para me libertar disso tudo aí? Será que eu vou ter que esperar furar os meus olhos? O Senhor tirar a minha visão? Aqui eu estou falando de visão física, porque a visão espiritual você está sem ela há muito tempo. A visão física, para eu parar de falar que eu olho mesmo, se a minha mão pecar contra ti, Senhor, o que me fizer eu pecar. É muito sério o mundo espiritual, gente. Não brinca com o mundo espiritual. Não brinca com o mundo espiritual, é muito sério.